Seja bem-vindo, você está assistindo o programa Novo Mundo Convida. Aqui você encontra especialistas na área de saúde mental, profissionais especializados, experientes, com um conteúdo científico, humanizado, terapêutico a respeito de saúde mental e tudo que é relacionado ao universo do tratamento, da dependência química, de transtornos e outros problemas comportamentais. Você pode assistir a nossa programação pela emissora Com Brasil TV. No programa de hoje, temos um convidado especial, o psiquiatra, médico da USP, Dr. Tiago Marques Fidalgo. O programa Novo Mundo Convida começa agora. Que bom que você continua com a gente assistindo ao programa Novo Mundo Convida. E agora, iniciando o bloco, eu tenho aqui a honra de estar ao lado. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Obrigado. Tiago Fidalgo, seja bem-vindo. Que Muito bom obrigado. que você está no programa. E conseguimos achar aqui um horário dentro da agenda, né, Sim. doutor? E para quem não conhece, doutor Tiago, eu fiz uma lista, tá, gente, de coisas. Ele é colega nosso, médico psiquiatra da Unifesp, com muito material em pesquisa, a gente vai falar sobre isso no programa. Também é formado em psiquiatria, professor da Unifesp, de orientador com vários alunos que estão fazendo pós, mestrado, doutorado. Também participa como consultor do escritório da ONU, que é UNODOC, né, doutor? Isso. E de alguns trabalhos, o doutor também já foi o fundador da ANBRAD, né? Abrande, que é a Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares em Álcool e Drogas. Olha, é um grande nome, eu adoro isso, mas assim, nós estamos diante de um médico psiquiatra atuante, que participa de vários assuntos e a gente vai falar de algumas coisas bem peculiares. E a primeira que eu vou convidar o senhor para uma pesquisa, para responder a respeito de uma pesquisa, como que é essa controvérsia a respeito, para a gente poder falar da pesquisa sobre cocaína que você está conduzindo, o senhor está conduzindo hoje dentro da Unifesp com vários... você me falou nos bastidores que não tem remédio para o tratamento da cocaína. Explica pra gente isso. Em relação à comparação com outras patologias. Sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui, é uma honra. Que bom que deu certo da gente conciliar as datas. Isso é importante, viu? A agenda desses médicos é uma coisa absurda. E foram o quê? Foram 3 semanas a gente falando. O senhor viajou para um congresso. Foi. Estava nos Estados Unidos na primeira vez que você me escreveu lá no congresso. Isso. Então é um prazer estar aqui, é uma honra poder falar sobre o trabalho, sobre o que a gente vem desenvolvendo, que acho que é um tema super importante, é um tema que atrai muito a atenção das pessoas. Eu fiquei curioso, ele falou assim, olha, especificamente para o tratamento da cocaína, não tem remédio comprovado. E aí você explicou nos bastidores. Fala pra gente. A gente tem a maioria dos estudos para desenvolver e ver a eficácia de medicações, a maioria deles é feito com patrocínio da indústria farmacêutica. Existem estudos que são feitos com verba do governo, são estudos um pouco menos enviesados, mas grande parte é feito com financiamento da indústria farmacêutica. E a indústria precisa de um estudo muito forte, muito bem feito para poder mostrar a eficácia da medicação. E para um estudo ter essas características, os pacientes que estão na pesquisa não podem abandonar, eles não podem sumir do estudo. E a gente sabe que na dependência química é muito comum que
que os pacientes recaiam, abandonem o tratamento e a gente não consiga localizar muitas vezes. Mesmo que a gente consiga localizar, não necessariamente ele vai querer retomar o tratamento. Isso é um problema para as pesquisas. Isso é um problema grande para as pesquisas, porque você perde a força daquela evidência. Então você começa a ver o efeito do remédio e você perde isso porque os pacientes vão desistindo. Tem como repor? Tem que voltar tudo? Ou a gente acaba fazendo um trabalho de frustração, sobre a frustração do profissional? A gente tem que lidar com a frustração do profissional. Mas repõe? Como é que faz? Não tem como repor. Parou, né? O paciente abandonou a pesquisa, você perde aquele paciente e você vai considerar que teve abandono e falha do tratamento. Por isso a importância de um universo dentro do governo, dentro do segundo setor, sobre pesquisas, que corrobora Sim. todo... E aí com isso, a indústria perde muito do interesse no financiamento de pesquisas na área de... Perde dinheiro com financiamento de pesquisa na área de álcool e drogas. Então, é um campo que não desperta tanto o interesse da indústria farmacêutica. Estímulo seria. Exato. De todas as áreas, né? De que eles vão aprovar o remédio, mostrar que é eficaz e vender esse remédio depois. Você vê aqui a quantidade de remissa, de volta ao uso, né, de não aderência ao tratamento, é um dos causadores do abandono da pesquisa. Exato. Por diversos motivos, que corta o estímulo do financiamento para uma pesquisa na universidade e toda uma programação de um médico. Exato. Então, isso torna o tratamento da dependência de muitas drogas um problema, porque a gente não sabe exatamente quais são os melhores recursos. Já em outras patologias, não. A coisa Exato. Na depressão... Quando a gente vai para depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, que os pacientes aderem melhor à medicação, a gente consegue fazer pesquisas, consegue ter resultados mais confiáveis. Agora, eu vou perguntar da pesquisa atual, né? São duas que o doutor está envolvido. Uma pesquisa relacionada à vulnerabilidade social com a dependência química, né? Tudo que acontece na sociedade, o senhor vai explicar dessa. E também explica um pouco para a gente em que momento está a pesquisa do tratamento da dependência química a respeito do uso abusivo de cocaína. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena ponto que está falar... essa pesquisa, né? Tem um outro detalhe, que acha que a pesquisa liga a chave, pega na internet. Quanto tempo que começou isso, doutor? Olha, que a gente vem estudando de forma aprofundada esse assunto pelo menos desde 2017. Então... Foi ontem, né? Foi ontem. Com todos os percalços vamos tomar uma água. Todos os percalços que a Covid colocou nesse meio do caminho. A epidemia no meio, aí Exato. Fala de desistência então de paciente, foi assim, muito né? Complicado. Levou muito. E a gente vem estudando então quais seriam as alternativas em termos de medicação. E a gente não tem nenhuma medicação aprovada, que tenha uma evidência sólida, que eu possa falar para o meu paciente, toma isso e a gente vai ter um bom resultado. Claro que a gente nunca pode garantir, mas que eu posso dizer para ele a chance de você melhorar é muito grande. Para cocaína, a gente não tem isso. E acho que é importante citar também que tudo que eu falar aqui em relação à cocaína... Estamos também falando de... Se aplica ao crack. Para quem não sabe, aqui, nosso programa, temos aqui um público-alvo com muitos profissionais qualificados, outros que são conhecedores, mas temos pessoas que estão navegando. Explica pra gente, doutor, não, mas um cheira cocaína, o outro fuma crack. É a mesma substância? É a mesma substância. Então, a forma como a substância vai agir no cérebro, ela é exatamente a mesma. O que muda é essa forma, uma é inalada e a outra é fumada. A fumada é a do crack. Cachimbo, vem pro pulmão, tem uma ação rápida. Isso. Que é a chamada paulada, né? Porque a cocaína, quando você inala, ela vai ser absorvida pela mucosa nasal, que é muito pequenininha. Então, demora um pouco mais essa absorção. Com isso, a droga demora mais para chegar na circulação, na corrente sanguínea e para chegar no cérebro. O efeito da cocaína ele acontece em 15 a 20 minutos depois que você cheira. Já a fumada, que é o crack... Que é o crack, vai ser absorvida no pulmão.
E o pulmão é um órgão imenso, que tem uma área de absorção muito grande. Abrangência muito forte. Então, o crack, a fumaça chega muito rápido no pulmão, é absorvida muito rápido, e em 2 a 3 minutos a substância está no cérebro. Outra controvérsia que a gente tem tempo no primeiro bloco, que a gente estava falando com o Francisco, Sim. Que coordena o programa da Novo Mundo, que estava aqui com a gente. Ele contou que lá na clínica, em Itu, e em diversos outros lugares, a incidência por uso de cocaína está aumentando de novo e a de crack diminuindo. O senhor atribui isso, eu queria um comentário, pelo que o senhor escuta nas pesquisas, na Unifesp, a questão da criminalidade envolvendo o crack, o estigma, né? Ah, você é um craqueiro e tal. O que o senhor pensa a respeito desse ponto, né? Que parece que o povo continua, né? Mas não tem mais muita divulgação, não me mistura com aquela turma. Sim, acho que o crack, a dependência química já é uma condição muito estigmatizada. As pessoas têm uma ideia muito ruim da pessoa que faz uso de substâncias. E aí você vai para o crack, essa ideia é ainda pior. Então o estigma associado ao crack ele é muito grande. E com isso as pessoas tendem a usar menos e tendem a procurar menos tratamento. Ainda que ela esteja usando, falar isso para a família, pedir ajuda. Seu filho é um craqueiro. E aí todo o estigma que vem com o crack é muito pesado. A frase é assim, nossa, se fuma crack... E para um usuário de cocaína, eu tive problemas com cocaína. A coisa é amenizada. Ainda é assim hoje? Ainda é assim, e eu acho que isso vem ganhando mais relevância. À medida que a Cracolândia, né, vai aparecendo como um lugar de todos os problemas de vulnerabilidade social, criminalidade, o estigma do crack vai aumentando. Isso afasta as pessoas do tratamento. E tem uma coisa que não é bem estigma, né, doutor? Eu trabalho muito com familiares, com orientação, né, familiares, mais do que terapia familiar, orientação por todo que envolve um tratamento, um retorno. O crack devasta o relacionamento familiar, né? Sim. E já algumas outras substâncias, a gente chama que a doença molda, né? Ela vai se ajeitando. Na prática do seu... Quem não sabe, o doutor não tem agenda também, porque a prática no consultório é enorme. Dentro dos seus atendimentos com seus clientes no consultório, o senhor percebe, às vezes, o uso de substância tendo uma acomodação no dia a dia? Olha, eu tive um paciente agora falando, olha, meu uso de cocaína era bem tranquilo, como se fosse assim, olha, eu bebo, mas não bebo tanto, eu fumo tanto cigarro. Está começando a ter esse tipo de diálogo? Queria que o senhor comentasse isso. Eu acho banalizando, o que seria? Está tendo uma conchambrada? Eu acho que isso vem acontecendo. Eu tive um paciente no consultório que foi um caso muito interessante, que os filhos levaram o pai para o tratamento. Os filhos tinham por volta dos 30 anos e o pai por volta de 60. E eles levaram o pai para o tratamento porque ele era usuário de crack. E aí eu perguntava para ele, mas como é que é seu uso? Não, doutor, todo dia eu vou na missa, aí eu saio da igreja, tem uma mini boca ali, eu compro 2 pedrinhas de crack, vou para casa, fumo, tomo meu café. Então assim, de um jeito muito banalizado, né? Como se fosse, vou ali comprar um docinho, um pãozinho para depois da missa. Então acho que isso Minha cocaína de domingo, né? Minha cocaína de domingo. Pós-missa. Exato. E acho que isso dificulta, na medida que você cristaliza o uso. Então todo dia eu vou na missa e compro crack, todo dia antes de dormir eu vou beber 2 copos de uísque, todo dia antes de trabalhar numa reunião importante eu fico tenso, eu vou dar um pega na maconha. Isso dificulta muito o tratamento. Eu não conheço ninguém que vai internado porque fuma pouco, porque cheira pouco, porque bebe pouco. As pessoas minimalizam, né? Então, vão diminuindo, né? A conta do alcoólatra é 2 garrafas só. Na verdade, tomar uma caixa. Não, eu não cheiro tanto. E a gente tem um termo que a doença aprende a falar, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa que é super... Cada vez mais está acontecendo isso. Cada vez mais isso acontece e isso faz com que seja muito difícil a abordagem, porque você vai investir um tempo muito grande para sensibilizar o paciente, para ajudá-lo a enxergar os prejuízos que ele tem com aquele uso. E aí quando pega...
Quando sensibiliza... Muitas vezes ele recai, muitas vezes ele não topa o tratamento, ou a gente tem uma janela de oportunidade ali incrível para instituir. Tem que apoiar, tem que pegar. Tem que pegar. E às vezes não tem recurso. E doutor, o senhor tem toda a razão. O senhor está falando, o senhor está coberto de razão. A doença aprende a falar aquilo que o profissional quer escutar. Quer ouvir. E por isso que é muito importante o vínculo. Acho que para qualquer tratamento na área da saúde, o vínculo é importante. Quando a gente vai para a dependência química, eu acho que ele é ainda mais importante, porque você vai segurar muito da motivação do paciente para o tratamento no vínculo. Então ele precisa estar muito confortável com o profissional para poder falar de coisas que são frustrantes, de coisas que são difíceis de abordar. Eu recaí, eu estou com fissura, eu fui na Cracolândia. Então, ele precisa estar muito, muito seguro com aquele profissional, e isso é um processo que leva tempo. A gente precisa ter muita paciência. Doutor Tiago, e ele está comentando com a gente aqui no programa a respeito de um processo inicial de mudança. Exato. Um parâmetro inicial de um ponto dentro de todo um sistema da vida desse cidadão, dessa mulher, desse homem, dessa pessoa, do teu cliente, do teu familiar, mas é o ponto inicial. Sim. Depois tem a mudança, né? Exato. Então eu estou com um caso agora que esse senhor, ele 30 anos usando substância. Uhum. Ele não lembra mais dele, queria que o senhor comentasse Exato. no final do primeiro bloco, ele não lembra mais dele sem uso. Exato. Ele não tem memória. Como é que é isso? E aí a gente tem que construir isso junto no consultório, no tratamento. Sim, e acho que nesses casos, eu brinco com alguns pacientes, olha, se você tiver que escolher só um profissional, o médico é o menos importante. Porque não tem remédio que vai ajudar aquele paciente. Pílula mágica? Não tem. Então, quero, vermelho ou azul, né, Matrix? Exato. Neo. Se ele não lembra dele sem fazer o uso, a gente precisa ajudá-lo muito a se reconhecer, no sentido de reconhecer qual é o papel dele no mundo, o que ele gosta, o que ele quer. Muitas vezes ele está muitos anos sem encontrar com os filhos, sem ter contato com os pais. Esfriou emocionalmente. Exato. Então, como que a gente recupera isso? No PROAD, o serviço que eu coordeno na Unifesp, a gente tem uma atuação de assistência social que é super importante, porque muitas vezes os pacientes chegam sem o básico, sem documento. Documento, não sabe para onde vai, como vai pegar um documento. Estou aqui com o Dr. Tiago, a gente está indo para o final do primeiro bloco, a gente vai dar uma parada daqui a pouco e tá ótimo o papo, a gente vai voltar. Pegando esse gancho, eu tenho mais uma pergunta de consultório para a gente falar de outros assuntos. Programa Novo Mundo Convida, daqui a pouco está de volta. Que bom que você continua com a gente assistindo ao programa Novo Mundo Convida. E agora, iniciando o bloco, eu tenho aqui a honra de estar ao lado. Seja bem-vindo, doutor Tiago. Obrigado. Tiago Fidalgo, seja bem-vindo. Que Muito bom que você está no obrigado. programa. E conseguimos achar aqui um horário dentro da agenda, né, Sim. doutor? E para quem não conhece, doutor Tiago, eu fiz uma lista, tá, gente, de coisas. Ele é colega nosso, médico psiquiatra da Unifesp, com muito material em pesquisa, a gente vai falar sobre isso no programa. Também é formado em psiquiatria, professor da Unifesp, de orientador com vários alunos que estão fazendo pós, mestrado, doutorado. Também participa como consultor do escritório da ONU, que é UNODOC, né, doutor? Sim. Isso. E de alguns trabalhos, o doutor também já foi o fundador da ANBRAD, né? Abrande, que é a Associação Brasileira de Estudos Multidisciplinares em Álcool e Drogas. Olha, é um grande nome, eu adoro isso, mas assim, nós estamos diante de um médico psiquiatra atuante, que participa de vários assuntos e a gente vai falar de algumas coisas bem peculiares. E a primeira que eu vou convidar o senhor para uma pesquisa, para responder a respeito de uma pesquisa, como que é essa controvérsia a respeito
para a gente poder falar da pesquisa sobre cocaína que você está conduzindo, o senhor está conduzindo hoje dentro da Unifesp com vários... você me falou nos bastidores que não tem remédio para o tratamento da cocaína. Explica para a gente isso. E em relação à comparação com outras patologias. Sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui, é uma honra. Que bom que deu certo da gente conciliar as datas. Isso é importante, viu? A agenda desses médicos é uma coisa absurda. E foram o quê? Foram 3 semanas a gente falando. O senhor viajou para um congresso. Foi. Estava nos Estados Unidos na primeira vez que você me escreveu lá no congresso. Isso. Então é um prazer estar aqui, é uma honra poder falar sobre o trabalho, sobre o que a gente vem desenvolvendo, que acho que é um tema super importante, é um tema que atrai muito a atenção das pessoas. Eu fiquei curioso, ele falou assim, olha, especificamente para o tratamento da cocaína, não tem remédio comprovado. E aí você explicou nos bastidores. Fala pra gente. A gente tem a maioria dos estudos para desenvolver e ver a eficácia de medicações. A maioria deles é feito com patrocínio da indústria farmacêutica. Existem estudos que são feitos com verba do governo, são estudos um pouco menos enviesados, mas grande parte é feito com financiamento da indústria farmacêutica. E a indústria precisa de um estudo muito forte, muito bem feito, para poder mostrar a eficácia da medicação. E para um estudo ter essas características, os pacientes que estão na pesquisa não podem abandonar, eles não podem sumir do estudo. E a gente sabe que na dependência química é muito comum que os pacientes recaiam, abandonem o tratamento e a gente não consiga localizar muitas vezes. Mesmo que a gente consiga localizar, não necessariamente ele vai querer retomar o tratamento. Isso é um problema para as pesquisas? Isso é um problema grande para as pesquisas, porque você perde a força daquela evidência. Então você começa a ver o efeito do remédio e você perde isso porque os pacientes vão desistindo. Tem como repor? Tem que voltar tudo? Ou a gente acaba fazendo um trabalho de frustração, sobre a frustração do profissional? A gente tem que lidar com a frustração do profissional. Mas repõe? Como é que faz? Não tem como repor. Parou, né? O paciente abandonou a pesquisa, você perde aquele paciente e você vai considerar que teve abandono e falha do tratamento. Por isso a importância de um universo dentro do governo, dentro do segundo setor, sobre pesquisas, que corrobora todo... E aí com isso, a indústria perde muito do interesse no financiamento de pesquisas na área de... Perde dinheiro com financiamento de pesquisa na área de álcool e drogas. Então, é um campo que não desperta tanto o interesse da indústria farmacêutica. Estímulo seria. Exato. De todas as áreas, né? De que eles vão aprovar o remédio, mostrar que é eficaz e vender esse remédio depois. Você vê aqui a quantidade de remissa, de volta ao uso, né, de não aderência ao tratamento, é um dos causadores do abandono da pesquisa. Exato. Por diversos motivos, que corta o estímulo do financiamento para uma pesquisa na universidade e toda uma programação de um médico. Exato. Então, isso torna o tratamento da dependência de muitas drogas um problema, porque a gente não sabe exatamente quais são os melhores recursos. Já em outras patologias, não. A coisa na depressão... Quando a gente vai para depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, que os pacientes aderem melhor à medicação, a gente consegue fazer pesquisas, consegue ter resultados mais confiáveis. Agora, eu vou perguntar da pesquisa atual, né? São 2 que o doutor está envolvido. Uma pesquisa relacionada à vulnerabilidade social com a dependência química, né? Tudo que acontece na sociedade, o senhor vai explicar dessa. E também explica um pouco para a gente em que momento está a pesquisa do tratamento da dependência química a respeito do uso abusivo de cocaína. Então, acho que a primeira coisa que vale a pena que está falar... essa pesquisa, né? Tem um outro detalhe, que acha que a pesquisa liga a chave, pega na internet. Quanto tempo que começou isso, doutor? Olha, que a gente vem estudando de forma aprofundada esse assunto pelo menos desde 2017. Então... Foi ontem, né? Foi ontem.
Com todos os percalços Vamos tomar uma água. Todos os percalços que a Covid colocou nesse meio do caminho. A epidemia no meio, aí Exato. fala de desistência então de paciente, foi assim, muito né? complicado. Levou muito. E a gente vem estudando, então, quais seriam as alternativas em termos de medicação. E a gente não tem nenhuma medicação aprovada, que tenha uma evidência sólida, que eu possa falar para o meu paciente, toma isso e a gente vai ter um bom resultado. Claro que a gente nunca pode garantir, mas que eu posso dizer para ele, a chance de você melhorar é muito grande. Para cocaína, a gente não tem isso. E acho que é importante citar também que tudo que eu falar aqui em relação à cocaína... Estamos também falando de... se aplica ao crack. Para quem não sabe, aqui, nosso programa, temos aqui um público-alvo com muitos profissionais qualificados, outros que são conhecedores, mas temos pessoas que estão navegando. Explica pra gente, doutor, não, mas um cheira cocaína, o outro fuma crack. É a mesma substância? É a mesma substância. Então, a forma como a substância vai agir no cérebro, ela é exatamente a mesma. O que muda é essa forma, uma é inalada e a outra é fumada. A fumada é a do crack. Cachimbo, vem pro pulmão, tem uma ação rápida. Isso. Que é a chamada paulada, né? Porque a cocaína, quando você inala, ela vai ser absorvida pela mucosa nasal, que é muito pequenininha. Então, demora um pouco mais essa absorção. Com isso, a droga demora mais para chegar na circulação, na corrente sanguínea e para chegar no cérebro. O efeito da cocaína ele acontece em 15 a 20 minutos depois que você cheira. Já a fumada, que é o crack, que é o crack, vai ser absorvida no pulmão. E o pulmão é um órgão imenso, que tem uma área de absorção muito grande. De abrangência muito forte. Então, o crack, a fumaça chega muito rápido no pulmão, é absorvida muito rápido e em 2 a 3 minutos a substância está no cérebro. Outra controvérsia que a gente tem tempo no primeiro bloco, que a gente estava falando com o Francisco, sim, que coordena o programa da Novo Mundo, que estava aqui com a gente. Ele contou que lá na clínica, em Itu, e em diversos outros lugares, a incidência por uso de cocaína está aumentando de novo e a de crack diminuindo. O senhor atribui isso, eu queria um comentário, pelo que o senhor escuta nas pesquisas, na Unifesp, a questão da criminalidade envolvendo o crack, o estigma, né? Você é um craqueiro e tal. O que o senhor pensa a respeito desse ponto, né? Que parece que o povo continua, né? Mas não tem mais muita divulgação, não me mistura com aquela turma. Sim, acho que o crack, a dependência química já é uma condição muito estigmatizada. As pessoas têm uma ideia muito ruim da pessoa que faz uso de substâncias. E aí você vai para o crack, essa ideia é ainda pior. Então o estigma associado ao crack ele é muito grande. E com isso as pessoas tendem a usar menos e tendem a procurar menos tratamento. Ainda que ela esteja usando, falar isso para a família, pedir ajuda. Seu filho é um craqueiro. E aí todo o estigma que vem com o crack é muito pesado. A frase é assim, nossa, se fuma crack... E para um usuário de cocaína, eu tive problemas com cocaína. A coisa é amenizada. Ainda é assim hoje? Ainda é assim e eu acho que isso vem ganhando mais relevância. À medida que a Cracolândia, né, vai aparecendo como um lugar de todos os problemas de vulnerabilidade social, criminalidade, o estigma do crack vai aumentando. Isso afasta as pessoas do tratamento. E tem uma coisa que não é bem estigma, né, doutor? Eu trabalho muito com familiares, com orientação, né, familiares, mais do que terapia familiar, orientação por todo que envolve um tratamento, um retorno. O crack devasta o relacionamento familiar, né? Sim. E já algumas outras substâncias, a gente chama que a doença molda, né? Ela vai se ajeitando. Na prática do seu... Quem não sabe, o doutor não tem agenda também, porque a prática no consultório é enorme. Dentro dos seus atendimentos com seus clientes no consultório, o senhor percebe, às vezes, o uso de substância tendo uma acomodação no dia a dia? Olha, eu tive um paciente agora falando, olha, meu uso de cocaína era bem tranquilo, como se fosse assim, olha, eu bebo, mas não bebo tanto, eu fumo tanto cigarro.
está começando a ter esse tipo de diálogo? Queria que o senhor comentasse isso. Eu acho Banalizando, o que seria? Está tendo uma conchambrada? Eu acho que isso vem acontecendo. Eu tive um paciente no consultório que foi um caso muito interessante, que os filhos levaram o pai para o tratamento. Os filhos tinham por volta dos 30 anos e o pai por volta de 60. E eles levaram o pai para o tratamento porque ele era usuário de crack. E aí eu perguntava para ele, mas como é que é seu uso? Não, doutor, todo dia eu vou na missa, aí eu saio da igreja, tem uma mini boca ali, eu compro 2 pedrinhas de crack, vou para casa, fumo, tomo meu café. Então, assim, de um jeito muito banalizado, né? Como se fosse, vou ali comprar um docinho, um pãozinho para depois da missa. Então, acho que isso Minha cocaína de domingo, né? Minha cocaína de domingo. Pós-missa. Exato. E acho que isso dificulta, na medida que você cristaliza o uso. Então, todo dia eu vou na missa e compro crack, todo dia antes de dormir eu vou beber 2 copos de uísque, todo dia antes de trabalhar numa reunião importante eu fico tenso, eu vou dar um pega na maconha. Isso dificulta muito o tratamento. Eu não conheço ninguém que vai internado porque fuma pouco, porque cheira pouco, porque bebe pouco. As pessoas minimalizam, né? Então, vão diminuindo, né? A conta do alcoólatra é 2 garrafas só. Na verdade, tomar uma caixa. Não, eu não cheiro tanto. E a gente tem um termo que a doença aprende a falar, né? Sim, eu acho que isso é uma coisa que é super... Cada vez mais está acontecendo isso. Cada vez mais isso acontece e isso faz com que seja muito difícil a abordagem, porque você vai investir um tempo muito grande para sensibilizar o paciente, para ajudá-lo a enxergar os prejuízos que ele tem com aquele uso. E aí quando pega, quando sensibiliza... Muitas vezes ele recai, muitas vezes ele não topa o tratamento, ou a gente tem uma janela de oportunidade ali incrível para instituir. Colocar. Tem que apoiar, tem que pegar. Tem que pegar. E às vezes não tem recurso. E doutor, o senhor tem toda a razão. O senhor está falando, o senhor está coberto de razão. A doença aprende a falar aquilo que o profissional quer escutar. Quer ouvir. E por isso que é muito importante o vínculo. Acho que para qualquer tratamento na área da saúde, o vínculo é importante. Quando a gente vai para a dependência química, eu acho que ele é ainda mais importante, porque você vai segurar muito da motivação do paciente para o tratamento no vínculo. Então ele precisa estar muito confortável com o profissional para poder falar de coisas que são frustrantes, de coisas que são difíceis de abordar. Eu recaí, eu estou com fissura, eu fui na Cracolândia. Então, ele precisa estar muito, muito seguro com aquele profissional, e isso é um processo que leva tempo. A gente precisa ter muita paciência. Doutor Tiago, e ele está comentando com a gente aqui no programa a respeito de um processo inicial de mudança. Exato. Um parâmetro inicial de um ponto dentro de todo um sistema da vida desse cidadão, dessa mulher, desse homem, dessa pessoa, do teu cliente, do teu familiar, mas é o ponto inicial. Sim. Depois tem a mudança, né? Exato. Então eu estou com um caso agora que esse senhor, ele 30 anos usando substância. Uhum. Ele não lembra mais dele, queria que o senhor comentasse Exato. no final do primeiro bloco, ele não lembra mais dele sem uso. Exato. Ele não tem memória. Como é que é isso? E aí a gente tem que construir isso junto no consultório, no tratamento. Sim, e acho que nesses casos, eu brinco com alguns pacientes, olha, se você tiver que escolher só um profissional, o médico é o menos importante. Porque não tem remédio que vai ajudar aquele paciente. Pílula mágica? Não tem. Então, quero vermelho ou azul, né, Matrix? Exato. Neo. Se ele não lembra dele sem fazer o uso, a gente precisa ajudá-lo muito a se reconhecer, no sentido de reconhecer qual é o papel dele no mundo, o que ele gosta, o que ele quer. Muitas vezes ele está muitos anos sem encontrar com os filhos, sem ter contato com os pais. Esfriou emocionalmente. Exato. Então, como que a gente recupera isso? No PROAD, o serviço que eu coordeno na Unifesp, a gente tem uma atuação de assistência social que é super importante, porque muitas vezes os pacientes chegam sem o básico, sem documento. Documento, não sabe para onde vai, como vai pegar um documento.
Estou aqui com o Dr. Tiago, a gente está indo para o final do primeiro bloco, a gente vai dar uma parada daqui a pouco e tá ótimo o papo, a gente vai voltar. Pegando esse gancho, tem mais uma pergunta de consultório para a gente falar de outros assuntos. Programa Novo Mundo Convida, daqui a pouco tá de volta. Voltamos no segundo bloco do programa Novo Mundo Convida, hoje com o nosso convidado, o médico psiquiatra Dr. Tiago Marques Fidalgo. Português. Família portuguesa. Toda a família paterna em Portugal. Não, porque é o Fidalgo, né? Fidedigno, né? Sim. E como começou a psiquiatria nesta caminhada? Ou a psiquiatria encontrou você? Ou você achou no meio da medicina, falou, vou ser psiquiatra? Ou já veio desde lá nas caravelas de Portugal? Como aconteceu isso com o Dr. Tiago? Eu sou daqueles casos de sempre quis ser médico. Então, legal. Desde muito pequeno eu queria ser médico, queria ajudar as pessoas. Curar o povo. Curar e entender o corpo humano. Eu tenho uma tia enfermeira e uma vez eu perguntei, falei, vou tomar água, mas eu quero ir no banheiro, como é que... Acabei de beber água. Ela falou, não, mas demora. Mas como é que você sabe? Não, eu estudei o funcionamento do corpo humano, eu sei como é por dentro, e aquilo me fascinou muito, de entender a nossa máquina. Você sempre gostou do entendimento ou do tratamento, de cuidar? Alguém machuca, cuida, ou os dois juntos? Eu acho que os dois juntos, mas eu acho que lá na infância, na adolescência, era mais o entendimento. Então, como que eu vou entender, como que eu vou me aprofundar? Também lembro de uma conversa com a minha mãe, quando eu tinha uns 8, 9 anos, mãe, eu estou estudando para a prova por esse livro, mas quem escreveu o livro estudou por onde? Muito bom isso. Por outro livro. Eu falei, e quem escreveu o outro livro estudou por onde? Muito bom isso. Quem escreveu, né? Da onde vem o conhecimento, né? E aí ela me falou sobre fazer ciência, sobre pesquisa, e eu achei aquilo muito fascinante. Fascinou. E falei, quero fazer isso dentro da área médica. Essa é a minha próxima pergunta. Aí vai para medicina, está estudando medicina. Quando que vem o bichinho do pesquisador, né? Veio um pouquinho antes ou ali já estava enlouquecido? E depois eu vou perguntar quando que entrou a dependência química na sua vida? Como é que foi esse início? Com 14 anos, eu vi um especial na GNT sobre psicanálise. Foi uma semana sobre psicanálise e eu assisti porque achei interessante o tema, tinha a ver com o cérebro. E aquilo me fascinou, me abriu os olhos para o mundo da psiquiatria. E aí que nasce o interesse na psiquiatria como área dentro da medicina. Então eu entro na faculdade querendo ser pesquisador, querendo trabalhar nesse sentido de construção do conhecimento e com interesse na psiquiatria. Então desde o início a psiquiatria estava na minha vida, estava presente. Eu tentei me abrir durante a faculdade para outras especialidades, então namorei com a hematologia, um pouco com a nefrologia, ortopedia, mas a psiquiatria sempre me puxava de volta e sempre foi a área que mais me fascinou. E sempre com a ideia de fazer pesquisa, porque... Quando foi a primeira pesquisa do doutor? Quando que foi? Foi em casa, fazendo, né, quem escreveu o livro, quem escreveu... Ou quando que você lembra que você isso, aquilo, não vou parar de fazer? Logo que eu entrei na faculdade, na graduação, eu já queria a ideia de... Eu escolhi estar numa universidade que faz muita pesquisa, que é muito forte em pesquisa, e aí no primeiro mês eu descobri que existia iniciação científica, eu falei, quero fazer isso. E era muito difícil para um aluno de primeiro ano conseguir um espaço de iniciação científica. E eu fui no departamento de psiquiatria, bati na porta e falei, olha, eu queria fazer iniciação científica aqui com vocês. E uma professora que foi com quem eu conversei, ela falou, eu tenho uma vaga que é com o professor Dartil na dependência química. E aí eu pensei, nossa, que assunto chato. Eu queria ser psiquiatra para tratar transtorno bipolar, esquizofrenia. Eu falei, drogas, não me parece interessante, mas é a porta de entrada, é o que apareceu, eu vou agarrar essa oportunidade, mostro um bom trabalho e depois eu mudo, depois eu vou para as outras doenças. Mudou, né? Mudou e muito. Tô aqui até hoje. Até hoje. Estamos falando de quanto tempo?
Isso foi em 2002, então 23 anos 23 anos você tentando sair e mudar, né? E sair e mudar. A qualquer momento eu vou mudar, vou para outra área. Eu vou fazer. É um mundo fascinante, né? Não, é um mundo, inclusive, embrionário. Sim. Acho que a gente ainda vai virar um protozoário. Vai estar longe. Eu sei porque eu visitei algumas instituições do exterior, o senhor também, né? Fez pós-graduação na Colômbia, em Harvard, de laboratório de neuromodulação, ou seja, o universo lá fora com dinheiro é outro. E aí eu vou perguntar isso, porque o senhor também atende o escritório da ONU, faz pesquisa. Se desse uma varinha mágica para um desejo, qual é a pesquisa que deveria ser reproduzida e verificada em larga escala dentro da dependência química todo ano, na sua opinião? Ou uma ou duas, assim, que falta e ajudaria muito? Acho que a gente se baseia muito ainda no Brasil. A gente tem uma produção científica na dependência química que é muito reconhecida e respeitada no mundo. Então, nós temos grandes pesquisadores na área aqui no Brasil, produzindo ciência de alta qualidade, mas com muita dificuldade. E a gente tem muita dificuldade de ter dados nacionais e constantes, que sejam comparáveis. Então, existe nos Estados Unidos o Monitoring the Future, que é um estudo que acompanha, todo ano eles levantam o uso de substâncias entre adolescentes americanos. Então isso é super importante para a gente saber o que está aumentando, o que está diminuindo, como que estão os comportamentos de risco desses adolescentes, para poder traçar política pública. No marketing e também liderança, o grande poder, a grande moeda é a informação. É informação. Sem ela, você não vai direcionar teu dinheiro, o teu tratamento, recursos humanos de equipe e tal. E falta informação. A informação só vem com coleta de dados e pesquisa. Exato. Que você pode ter até uma informação assim subjetiva. Olha, eu fui lá para a quantidade de visita que eu fiz, pode ser no meu consultório. Fica um campo muito curto. Exato. População enorme. Estamos engatinhando, doutor? Estamos engatinhando, e uma outra pesquisa que eu acho que seria um sonho se a gente tivesse, além do Monitoring the Future, que é focado em adolescentes, eles têm o NESDO, que é um levantamento de saúde geral, que inclui uma seção sobre dependência química super importante, e é feito com adultos todo ano nos Estados Unidos. Então, com isso, eles têm uma quantidade de dados enorme. O que a gente tem de mais próximo aqui no Brasil são 2 estudos. A gente tem o levantamento domiciliar sobre o uso de drogas, que foi feito em 2005 e 2012 pelo CEBRID, lá da Unifesp, e que foi feito em 2017 pela Fiocruz. O grande problema foram grandes levantamentos no Brasil todo, amostras muito bem colhidas, muito grandes, mas com metodologias que foram mudando ao longo do tempo. Isso é um problema para a gente na pesquisa, porque a gente precisa ter dados comparáveis. Eu preciso comparar banana com banana. Não posso comparar banana com laranja. Sim. E foi isso um pouco que aconteceu. Os dados isoladamente eles são importantes, mas a gente não consegue traçar uma tendência. E aí o segundo estudo que se aproxima desses americanos que eu mencionei é o LENAD, que é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Teve um agora. Teve um agora, os resultados estão sendo divulgados agora. E o LENAD foi feito em 2006, 2012 e 2023, 4 agora. Com a mesma metodologia. Então, teve umas pequenas mudanças agora no terceiro, mas que enriqueceram. O cerne ali, o principal, é comparável. Então, a gente fornece esses dados de tendência. Mas se vocês puderem analisar, a gente tem um gueto de Varsóvia no centro de São Paulo. Sim. Com o uso de drogas. A gente tem uma epidemia. Nós somos o 5º ou 4º país que mais consome cocaína sem plantação. Sim. Nós somos trajeto, né? A gente está muito perto de quem produz, né? Não só isso, mas a gente tem fronteira, tem regras e tal. Poderia sermos o 10º, mas somos o 5º, né? Estamos Copa do Mundo. Merecia investimento do primeiro setor. E a gente não está falando de uma obra faraônica, de uma cópia, de algo, entendeu? Absurdo. E dentro desse universo de pesquisa,
há uma luta dos profissionais, como o Dr. Tiago, como as universidades. Eu fiz a pós na Unifesp, né, o MBA, e era um Lenad de 4 anos atrás. Uhum. A referência, a Maria Fátima Padim e os colegas falando a respeito, porque é o instrumento que tem. Exato. Olha, isso que a gente está falando é por conta disso e disso. É importantíssimo, o médico faz isso no hospital. Sim. A medicina se apoia nisso. Dá desânimo, doutor. O senhor não tem cara de desânimo, mas dá vontade de parar um pouquinho, porque a gente olha o exterior, os estrangeiros, e fica assim, dá vontade de ir embora para fazer a pesquisa? Olha, do ponto de vista da pesquisa, dá vontade de ir embora às vezes, mas aí a família puxa, a comida puxa, o clima puxa, e a gente vai ficando por aqui. Mas é uma dificuldade grande. A gente produzir, como eu disse, a gente tem grandes pesquisadores, dados muito respeitáveis, e que os estrangeiros reconhecem que a gente faz com muita limitação. Mas seria fundamental a gente ter mais verba para pesquisa, porque sem dados a gente não consegue construir política pública que seja eficaz. A gente só pode dizer, eu preciso de tantos leitos de internação, eu preciso de tantos CAPs, AD, se a gente tem um bom dimensionamento do problema. Eu preciso puxar uma equipe de psicólogos que tenha tantos profissionais. Precisamos dos dados. Sem os dados a gente não consegue fazer uma boa política. E a interação, né? Me cansa um pouco, eu não sei qual a opinião a respeito do senhor, me cansa um pouco essa coisa de USP pouco conversa, tá parando isso, né? Com a Unifesp pouco fala com a BEAD pouco fala com... Me cansa um pouco isso, porque eu gostaria de estar conversando com o pessoal o tempo. Eu tenho abertura para isso. Sim. Eu tenho, vários colegas têm, todo mundo tem. Mas existe assim, a opinião do ciclano não bate com... Você é um país enorme. Uma pesquisa, eu queria que o senhor comentasse, uma pesquisa no Nordeste tem características completamente diferentes do centro. Exato. Na Amazônia, né? Como é que a gente vai falar com o pessoal que mastiga, né? A pasta, né? A folha, a pasta, né? E esse país merece isso. Sim. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a política pública. Por que demora, né? Uma coisa é não ter dinheiro, mas por que a gente está engatinhando? É estigma ainda? Eu acho que tem vai precisar acontecer uma catástrofe na família de algum senador? Já acontece, né? Já acontece. Eu acho que existe o estigma pesa, eu acho que muitas vezes isso atrapalha. Mas eu acho também que a gente precisa, né? Você falou a opinião do fulano, a opinião do ciclano. Por que cinde tanto? Por que é tão longe? Justamente porque a gente tem pouco dado. Porque onde falta o dado, abre-se espaço para opinião. Então, que a Terra é redonda não é uma questão de opinião, é um dado, é um fato. Comprovado. Comprovado. Se eu tenho fatos, eu consigo traçar uma linha, pelo menos central, de política, de conhecimento. Claro que cada um vai ter uma variação, mas eu vou um pouco mais por aqui, um pouco mais por ali. Mas ninguém está falando da interpretação do fato, né? Exato. O cerne é comum. Então, isso eu acho que ao longo desses 23 anos que eu circulo pelo mundo da dependência química, eu acho que vem melhorando muito. Acho que houve um tempo em que as pessoas eram ilhas e você, se estava em uma, não podia frequentar a outra. Você conhece fulano, não vou falar com ele, né? Isso não é um tempo longe, não, doutor. Não é um tempo longe. Melhorou muito, muito, muito. Eu acho que especialmente nos últimos 10 anos, a gente vem observando um esforço de todas as pessoas que estão fazendo pesquisa, que estão na clínica, de se aproximarem, de integrarem, sem com isso se homogeneizar, né? Podemos ter discordâncias, mas dentro de uma civilidade, que a gente converse, que a gente dialogue. A minha visão pode ser complementar à sua e para o paciente é ótimo, porque ele pode se dar bem comigo e não com você e vice-versa. A gente precisa do diálogo. Sem dúvida. E a pergunta agora para a gente terminar esse bloco, por favor, discorra. Uma doença multifatorial? Exatamente. Pode ter um tipo de tratamento só? Não.
De maneira nenhuma. Um profissional só? De maneira nenhuma. Comenta um pouco pra gente a respeito da equipe multidisciplinar, sistêmica, né? A gente saindo agora um pouco do campo da pesquisa para o tratamento, e a gente também no outro bloco vai falar a respeito de locais e modelos. Tem como a gente cuidar de algo que tem vários fatores e características com uma linha só? Olha, tudo bem, nosso tratamento aqui é de 3 meses, e... Cara, onde é que está essa fórmula? Eu quero ficar milionário com isso. Não existe, cara. Não existe. Cada ser é um ser individual diferente, cada caso é um caso. Comenta, exato, por favor. Cada caso é um caso. O trabalho clínico, especialmente na dependência química, ele é muito artesanal, porque as necessidades dos pacientes, elas são múltiplas. Artesanal. Gente, adorei essa parte, porque é literalmente desenhando cada, exato, trecho, não é industrial. Não tem fórmula, não dá para enfiar o paciente naquilo que eu quero, que muito eu acho que é bom. Vou usar. Por favor. Vai, Tiago, Fidalgo. A gente precisa ouvir o paciente, ouvir o que ele precisa para a gente tentar se adequar. Teve uma pesquisa muito interessante da Fiocruz em 2013, que envolveu 7.500 usuários de crack em cracolândias espalhadas pelo país. E aí a primeira pergunta da pesquisa era: você gostaria de fazer tratamento? E 80% das pessoas na Cracolândia disseram que sim, gostaria de fazer tratamento. E aí eu acho que o grande pulo do gato que eles tiveram foi a pergunta seguinte: o que é tratamento para você? O que você espera de um tratamento? E aí 98% dizem que tratamento é ter um lugar para tomar banho. 96% dizem que tratamento é ter um lugar para dormir. E 94% dizem que tratamento é ter um lugar para comer. Consulta médica, atendimento psicológico, atendimento com serviço social, isso vai lá para baixo na lista. Então, para essa população, eu não posso ter uma fórmula que eu vou enfiar a consulta com o psiquiatra logo de cara. Ele precisa chegar, ele precisa tomar banho, resgatar o mínimo de dignidade. Então, é um processo que é muito diferente do filho do senador, que a gente comentou, que está lá usando droga numa condição socioeconômica muito ampla, com muitos recursos. Ele não precisa de um lugar para comer e tomar banho. Eu vou ter que pensar um outro plano para ele. Então, para cada paciente, a gente tem que pensar. Para cada população é diferente. É diferente. Para cada comunidade, para cada setor de grupo. E isso bate em cima da pesquisa da vulnerabilidade social, o quanto que o serviço social, a preparação, né, doutor, de um paciente, não só no período inicial, mas depois que passa para esse primeiro momento, fala, nossa, existe um mundo sem droga. A gente vai comentar isso já no terceiro bloco. Fica com a gente, programa Novo Mundo Convida, com o doutor, uma entrevista com o doutor Tiago Fidalgo, volta daqui a pouco. Fica aí. Que bom que você está de volta assistindo e acompanhando este programa Novo Mundo Convida. Hoje, entrevista com o doutor Tiago Fidalgo, médico, psiquiatra, pesquisador da Unifesp. Falamos nos outros blocos, doutor, bastante de pesquisa, de estigma, falamos da controvérsia que dentro da nossa classe tem que parar, tá bom? A gente guarda um pouco o que a gente pensa sobre o outro e vamos trabalhar, trocar informação. Diante disso, já vou começar com uma pergunta delicada. O senhor é médico, é pesquisador, mas é professor. Uhum. E aqui nos bastidores conversando, o doutor tem que sair rápido da entrevista porque ele vai resolver um incêndio na faculdade de um aluno. Eu não tenho hoje numa comunidade terapêutica, numa clínica especializada como a Novo Mundo, em hospitais, eu tenho dificuldade em ter uma equipe minimamente coerente e que seja pelo menos entendedora do tema. Sim. A gente está sempre ajustando, né? Sim. Vai lá falar com o Dartil Xavier e vira 23 anos de dependência química. Mas isso foi lá atrás e tal. Hoje está muito difícil a qualidade do profissional. Assusta um pouco. Eu queria que o senhor comentasse assim, precisamos estudar, qualificar o tempo todo, ou a gente está indo pegando o menos louco para cuidar do mais louco? Como é isso para o senhor? Pegando o menos louco para cuidar do mais louco, eu acho que a gente sempre fez, viu? Acho que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Exatamente.
Então, acho que o psiquiatra tem muito dos dois. Mas o psiquiatra estudou bastante antes. Tudo bem, outro estigma. Me comenta um pouco como que está a sua visão a respeito dessa planície. Eu acho que a opinião que eu tinha lá 23 anos atrás, quando eu comecei, drogas é um tema chato, eu vou ficar aqui só um pouquinho e vou sair, ela ainda é a visão que predomina entre a maioria dos médicos, pelo menos. Vou ficar um pouquinho, não. Tenho que ficar aqui, não posso sair, né? Não posso sair. Porque não tem profissional qualificado, Exato. Pouco para a demanda. E aí, muitos psiquiatras não gostam de dependência química. Não quero tratar esse tipo de paciente, recai muito, dá muito trabalho. Mas existem muitos empregos nessa área. Faltam profissionais para tratar pessoas com dependência. E aí, mesmo que eu não goste da área, mesmo que eu não seja especialista, eu vou, porque apareceu esse emprego, eu não gosto, estou aqui para pagar os boletos. Então, isso é muito ruim porque a gente não tem os profissionais especializados. Esse papel da formação, de cativar o profissional, ele é fundamental. E você mencionou no bloco anterior as diferentes realidades do Brasil. Então, tratamento no Nordeste, no Norte, tem pessoas com um problema com substâncias lá no meio da Amazônia, em tribo indígena. Como é que se lida com isso? A escassez de profissional é ainda maior. Eu recebi contato há uns 2 anos de uma prefeitura de um estado do Centro-Oeste. Olha, nós temos um ginecologista que está atendendo em 3 CAPs AD aqui da região, só que ele é ginecologista, ele não sabe o que fazer. O senhor pode dar uma assistência, discutir os casos com ele, dar uma supervisão, porque é uma pessoa que está lá com a maior boa vontade, tentando fazer um bom trabalho, mas que não tem essa formação adequada. E isso não só para os médicos, eu acho que para a psicologia, para a terapia ocupacional, para a enfermagem, para o serviço social, você tem que ter profissionais que tenham jogo de cintura, tenham experiência nesse campo e se atualizem. Vou perguntar 2 lendas também para o senhor comentar, porque um hospital não é feito apenas de médico, enfermeiro e um auxiliar, né? É feito também de pessoa da nutrição, a pessoa que cuida, os cuidadores, ou seja, os não acadêmicos que fazem parte de um corpo, de uma estrutura, pode ser até acadêmico também, feito uma faculdade, mas então, no caso da dependência química, nós precisamos do apoio, do monitor, do conselheiro, dos pares, de identificação, porque é uma doença que tem uma característica de progressiva, né? Não cuidada. A identificação é muito importante. Ainda agora que eu estou começando a escutar de uma integração multidisciplinar. Queria que o senhor comentasse sobre isso, se ainda estamos engatinhando, mas se dá agora para conversar lá na faculdade. Eu fiz parte da equipe como a BGE, fui voluntário, então a interação estava no Instituto Perdizes muito forte. Ao mesmo tempo, também temos um outro estigma em relação às mulheres. Então, se o doutor está falando que não tem equipe, há uma segregação em relação à falta de profissional mulher para cuidar de mulher. Sim. Queria que o senhor comentasse esse buraco que existe, especificamente no tratamento para o uso de substâncias psicoativas. Acho que essa integração ela é fundamental. Você usou uma palavra-chave no bloco anterior, é uma doença multifatorial. E sendo multifatorial, não é um profissional ou um tratamento que vai resolver. Então, você precisa ter uma gama de profissionais envolvidos nesse cuidado, e aí entram todos os profissionais da saúde, da nutrição, da terapia ocupacional, o educador físico, todo mundo precisa estar junto para poder pensar o projeto artesanal daquele paciente. E não basta, acho que esse é o ponto de virada, não basta ter um amontoado de profissionais conversando com aquele sujeito. Você precisa que os profissionais conversem com o paciente e depois conversem entre si, para montar o quebra-cabeça.
Cada um pegou uma peça, cada um pegou um olhar da vida daquela pessoa, e agora vamos juntar. O que está faltando? O que eu posso melhorar? O que é o seu papel? Então, agora a terapia ocupacional é mais importante. Então, o médico pode espaçar as consultas. Ah, não, ele teve um problema, uma infecção, volta e aumenta as consultas com o médico, pode diminuir com o psicólogo. E assim a gente vai fazendo essa integração e pensando um tratamento de forma ampla. Para as mulheres, é um ponto que é super importante. Delicado, né? Super delicado. A gente tem muitos estudos internacionais mostrando que ter um serviço especializado em mulheres, mulheres cuidando de mulheres, melhora o sucesso do tratamento, aumenta a adesão ao tratamento. A eficácia é maior. A eficácia é maior. O resultado chega de forma mais consistente. Sim. Acho que uma das pioneiras que sempre vale a pena citar foi a professora Silvia Brasiliano e a Patrícia Hochgraf, que coordenam o PROMUD, o Programa da Mulher Dependente lá no HC, que é um programa que é só de mulheres. Tem alguns homens na equipe, claro, mas o foco é o cuidado das mulheres, que as mulheres possam ter ali uma outra mulher como referência. Os assuntos são diferentes, se fala de maternidade, se fala de sentimento, de uma forma diferente de como os homens fazem, diferente de como acontece num grupo misto. Então, parece que as relações se aprofundam mais rapidamente, enquanto os homens ficam mais ali na droga, na superfície, falando de droga, droga, droga. Por isso é tão importante esse olhar especial para as mulheres. Um dos fatores do cuidado no tratamento da dependência química é poder separar aquilo que é real, que falamos em pesquisa, com aquilo que é factoide, né? Sim. Daquilo que é... Então, para o homem no tratamento, você dá uma bola de futebol, deixa a televisão do jogo e o churrasco. Para a mulher, ficam outras conversas. E não tem profissional mulher, Silvia Brasiliano, eu tenho vários colegas, mas a equipe multidisciplinar ela é um buraco. É um buraco ainda, não tem. Você que está estudando, né, doutor? Sim. Está escutando, acompanha o programa Novo Mundo, precisa ter uma qualificação feminina para cuidar de mulher. Isso é muito interessante. É muito baixo o índice, a oferta é muito maior para homem. Acho que por muito tempo, por décadas e décadas, a dependência foi vista como um transtorno masculino. E as mulheres eram exceção. E isso vem mudando, acho que muda com as mudanças sociais. Elas estavam em volta o tempo todo. Exato. Usando junto, bebendo junto, começo do século XX, séculos atrás. E havia o estigma de que isso para a mulher, para o homem já é ok, ele beber a cerveja e tal, para a mulher é muito feio. Então, elas provavelmente já usavam as substâncias, mas elas não procuravam ajuda. E isso vem mudando. Hoje a gente sabe que no grupo de adolescentes e adultos jovens até 25 anos, as mulheres elas bebem mais do que os homens. Então, quando você faz esses levantamentos grandes, nacionais, o número ou se igualou ou as mulheres estão um pouquinho acima. Então, a gente precisa ter esse olhar. A dependência não é mais aquele transtorno masculino que a gente via no passado, que a gente conversava no passado. Há uma toxicidade, inclusive no tratamento, né? Nas comunidades terapêuticas, muito mais do que acontece em clínicas especializadas, porque o nome já diz, né? A clínica está especializada, ela estudou, se preparou. E nos hospitais, que tem protocolos muito bem estruturados, não tem leito para todo mundo. Eu gostaria que o senhor comentasse, porque parece que o tratamento da mulher é lá no canto, lá no fundo, né? Ainda temos muito a caminhar na oferta de leito, porque há uma abordagem muito concreta e eficaz com o trabalho das unidades de comunidades, né? Da humanização da especialidade com medicamentos, do ato médico, né? E dos hospitais. Também precisa falar os três. Como é que é? A gente vai estar vivo para ver essa mudança, doutor? Ou a gente vai estar velhinho, escrevendo livro e... Eu espero que a gente esteja por aqui ainda. Pelo amor de Deus. Que não demore tanto para mudar isso. Cara, já deveria. Eu sou do tempo que tá usando remédio para se tratar, tu é nóia.
Eu tô há algumas Trocou uma droga pela outra, não adianta nada. Nada. Então, hoje está tudo integrado. Sim. Mas ainda a gente tem muito a caminhar. Comenta, por Sem favor, dúvida. sobre a fase de tratamento. Eu acho que a gente, também no tratamento, por muitos anos se trabalhou com uma dicotomia. Ou você interna, ou você trata no CAPS. E as duas coisas elas podem caminhar juntas. Eu acho que isso serve para a dependência e serve para a psiquiatria como um todo. Eu sou muito a favor, e não é ser a favor, existem dados que mostram que o tratamento no território ele tem uma taxa de sucesso muito alta. Então, você tratar perto da sua casa, você fazer um tratamento ambulatorial ou intensivo num CAPS, é fundamental e tem muito sucesso. Mas existem momentos em que a internação é necessária. Casos graves. Exato, e aí a gente precisa ter essa oferta de leitos. Então, a gente teve um movimento de fechamento de muitos leitos. Mas necessário, mas que hoje falta. Então, acho que a gente passou um pouco do ponto e precisa calibrar isso. E o leito na psiquiatria do passado, ele era aquele leito manicomial que você ficava isolado, preso numa enfermaria. E hoje não. A visão é de você ter o leito de psiquiatria, de dependência química no hospital geral, com a equipe multidisciplinar, que você tenha um leito num centro especializado para ter um cuidado integral. Não é mais aquela internação do passado. Quando eu escuto o doutor falando aqui, fala assim, o leito, para quem está assistindo, ele não está se referindo à cama propriamente Sim. dita para deitar e descansar da onde azepana no PS e levantar. Não. Pode ir embora. Ele está falando de um programa singular, específico, customizado para aquela pessoa, que às vezes pode ser de 30 dias, pode ser de 2 meses. Tal. Dentro da gravidade, eu preciso estar com ele em observação. O leito tem a ver com o início, né? Isso. E depois esse leito pode ser numa residência terapêutica, pode ser a cadeira do consultório, mas é o processo todo de tratamento, né? Ele tem várias etapas, né? Uma doença tão complexa, tão invasiva. Tem a etapa com a família que a gente precisa abordar. Então, Ô, doutor, nós temos aí uma boa responsabilidade, é um desafio. hein? Eu acho que 23 anos o senhor está começando, viu? É um desafio. Começando o que eu quero dizer, dos desafios, né? Sim. Vai aumentando os desafios? Eu acho que sim, acho que a gente vai tendo um olhar mais ampliado, né, para a questão, a gente vai percebendo mais e mais nuances e camadas. Que tamanho é esse leito, né? Exato. Que abrangência. Que abrangência que tem que ter, que profissionais têm que estar envolvidos, como que a internação dialoga com o CAPS, como que o CAPS dialoga com a UBS, porque no final das contas, o importante não é a satisfação do profissional, é a satisfação do paciente, que ele fique melhor, que ele atinja os objetivos que ele espera. Então, quando a gente não dialoga enquanto equipe, quando a gente não dialoga enquanto equipamentos de saúde diferentes, a gente está prejudicando o cuidado ao nosso paciente. E isso não pode acontecer, né? O cuidado, o bem-estar do paciente tem que estar acima de ideologia, de crenças pessoais. A gente precisa ter um trabalho que tenha o paciente realmente como foco. O bem-estar do paciente vem em primeiro lugar. Sempre. Sempre. E tem aquela imagem que sai do hospital, ai doutor, eu estou tão bem agora, fiz o tratamento. Eu sinto falta disso na dependência química, né? O sucesso é eficácia, né? Uhum. Em relação a isso. E passa pelo campo da pesquisa, como o senhor falou, passa pelo campo da integração entre todos. Chegamos a uma parte do bloco que eu vou pedir para o senhor agora, doutor Tiago, foi um máximo recebê-lo, mas eu vou pedir para o senhor usar a câmera, dar uma mensagem, uma palavra do médico, do doutor, do momento que o senhor está vivendo, um recado para quem está nos assistindo, por favor. Câmera do senhor. Eu acho que o principal é esse final que a gente discutiu agora. Ele é muito importante para mim e eu acho que para todo mundo que está na área da saúde. O cuidado com o paciente, o bem-estar do paciente, ele precisa ser o nosso norte, ele precisa ser aquilo que a gente vai perseguir. E para isso, a gente precisa se qualificar, a gente precisa saber ouvir
e dialogar, mas ouvir acima de tudo. E para quem é paciente ou familiar, busque ajuda, porque eu acho que ainda existe muito estigma para procurar ajuda, especialmente na dependência química, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, mas existem profissionais que podem te ajudar, que podem te ouvir e te ajudar a pensar o que você quer fazer com esse uso. De repente você não quer parar, mas você quer diminuir, você quer usar de um jeito que não traga tanto problema. É possível? Para você isso cabe, isso não cabe? É um profissional que vai poder te orientar. Então, busque ajuda, e se você é um familiar e o usuário não quer ajuda, procure você uma orientação. Como que eu lido com meu filho, marido, esposa que é dependente? Existem profissionais que podem te ajudar também. E você estando melhor, o seu familiar, o seu ente querido que usa drogas vai estar melhor também. Então, buscar ajuda, escutar e estar aberto ao diálogo, eu acho que são as principais mensagens, o nosso principal desafio. Dr. Tiago Marques Fidalgo aqui no nosso programa Novo Mundo Convida. Foi um prazer enorme, foi uma satisfação. Precisaríamos de mais bloco. Acabou de falar de ajuda, né? Busca ajuda. Tem recuperação, tem saída. Programa Novo Mundo Convida, mais uma vez aqui, assista por favor através dos nossos canais no YouTube, citando lá, Centro de Tratamento Novo Mundo Convida, Programa Novo Mundo, você vai ver, vai achar todos os episódios na íntegra, vai poder usar, discutir, como quiser. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Tiago. Eu agradeço. Programa Novo Mundo Convida, fique com a gente.